Ô Douglas, eu vou entrar, eu ia deixar isso mais pro final, mas eu acho que é pertinente entrar nesse assunto agora. É assim, é importante você entender, e o público entender também, que tudo que eu tô te perguntando é porque eu tenho acesso a você agora. Mas não é sobre Douglas CPF, é sobre o CNPJ geralzão de todas as paradas. Você não acha que existe uma hegemonia gay muito forte e com isso existe uma exclusão trans também muito forte dentro das paradas? Quando eu digo isso, não é de Campinas em geral, mas todas. A gente sempre ouve, a gente vê a falta de mulheres trans, travestis e homens trans também, não no fronte de batalha que a gente sempre esteve, mas no fronte de organizações. Você tem você entende por quê? Eu acho realmente a hegemonia gay é indiscutível. Mas assim, eu também acho, e não agora fazendo bem o advogado do diabo, né? Afinal, eu sou um homem gay. Você quer ir embora? É que o que eu acho que acontece muito é que a gente acaba encabeçando muitas vezes. E muitas vezes a gente talvez não queira excluir ninguém. E eu acho que porque eu, por exemplo, enquanto Douglas, presidente, homem gay, nunca foi a intenção e nunca vai ser fazer exclusão de ninguém. Muito pelo contrário, quantas mais pessoas diversas a gente tiver na luta, para mim é melhor, porque eu não posso falar sobre pessoas trans, né? Eu não tenho a vivência que essas pessoas têm. Eu posso falar da minha vivência enquanto homem gay, no máximo, né? Homem gay nordestino, no máximo isso. Mas enquanto uma pessoa trans, por exemplo, uma pessoa preta, eu não posso, né? Mas eu também acho, vou falar com relação a Campinas, porque eu só posso falar com relação a Campinas, né? Claro. Nós, em Campinas, procuramos trazer o máximo possível de pessoas e de todas as siglas para o movimento. Por exemplo, em Campinas, a gente tem como apresentador hoje o Cris Negrini, que é um homem trans. A gente tem envolvida nas artistas a Lívia Lacroix, a Joyce esteve com a gente durante muitos anos, a Luma. Mas Douglas, todas essas pessoas, ainda com relação à quantidade de artistas que vocês têm, de pessoas envolvidas, ainda é pouco. Eu concordo. Mas também, se você for procurar hoje, e eu fico tentando imaginar, e eu acho que isso é uma discussão, inclusive, que perpetua o tempo todo ali. Como a gente consegue trazer mais pessoas? Mas eu sempre me pergunto o quanto mais as pessoas gostariam de estar aqui, né? Porque eu não posso ir buscar essas pessoas, né? Eu não posso obrigar a ninguém estar construindo o movimento. Mas eu posso fazer com que essas pessoas saibam que elas são bem-vindas ali, né? E a gente tenta fazer isso o tempo todo, durante os eventos, porque eu acho que o nosso maior contato com a população é principalmente nos eventos. E hoje nas redes sociais, né? Mas a gente tenta fazer com que o máximo possível essas pessoas entendam que a gente está ali, né? Por exemplo, a gente tinha um problema que a gente entendia assim, mas e as meninas, por exemplo, que trabalham que são profissionais do sexo, durante as reuniões, são o horário que essas meninas estão indo trabalhar. Elas não podem estar aqui, né? Ok, vamos então mudar as reuniões, por exemplo, para o domingo, né? Para tentar ver se a gente consegue mudar isso. A gente tentou, não obteve sucesso. A gente tem a Paula Velasco, por exemplo, e eu sempre conversei muito com a Paula. Não Paula, conheço, não desculpa, conhece? Não. Sério que não conhece? Já vi ela algumas vezes aqui. Não sei, depois a gente vai ver isso. Eu já conversei muito com ela, mas como que a gente faz para, por exemplo, atingir as meninas que trabalham, que são profissionais do sexo, um exemplo? Por exemplo, que eu sei que tem uma vida mais puxada, os horários são, né, mais controlados, por causa a maioria trabalha à noite e tudo mais. E assim, a gente nunca consegue chegar exatamente num ponto fixo, né, de como fazer para que essas pessoas estejam o tempo todo, porque esses corpos ocupem esses espaços. Eu falo o tempo todo que meu sonho é deixar a presidência e deixar uma mulher trans lá, ou um homem trans. Porque também, eu acho que já passou da hora disso acontecer, né? Assim como, fazendo um paralelo, a gente tá no 24º ano de parada, né, de mês da diversidade. Somente há 3 ou 4 anos que a gente começou a ter os profissionais de Libras. Em que momento que a gente esqueceu que a gente tem essa população, né?
Então demorou muito. E assim como eu acho que também já passou da hora das pessoas trans e todas o restante da população ocupar mais, assim, porque as meninas lésbicas também, a gente tem o problema delas não ocuparem muito. Mas eu já conversei com muitas meninas trans, muitos homens trans e também com a população de meninas lésbicas. Cadê vocês? A gente precisa de vocês. Mas muitas vezes elas também não querem estar ali. Essas pessoas preferem estar vivendo as suas vidas mais no anonimato, porque quanto mais em evidência elas estiverem, mais elas vão apanhar, mais elas vão ser xingadas, mais a população vai escorraçar essas pessoas. Sim. Então, muitas vezes, preferem viver. E tá tudo bem. Né? Claro, Porque e é entendível, né? Sim, os meninos gays, eu acho que os meninos gays tiveram uma conquista maior no sentido assim, é mais fácil, é mais difícil você receber uma pedrada como um homem gay do que, não vou nem por eu, porque eu tenho meus graus de acessibilidade, do que a própria Paula Velasquez, que gosta de estar aparente, né? Sim. Então, é mais fácil você levar pedrada do que ela, então é natural, talvez não queira estar. Mas é só ela levar pedrada, você quer dizer, né? Se não levar, a gente dá aquela. Assim, o meu ponto de vista, Douglas, eu já conversei algumas vezes com a Eloá também sobre, são 3. O primeiro é bem bobo, é trouxa até. Eu acho que os meninos gays, no geral, e serve para as trans também, mas eu acho que os meninos gays têm isso maior. Tem aquela síndrome de Regina George, que é olhar muito de cima para baixo, o meu é melhor que o seu, minha Lace é melhor que a sua. Eu acho que tem muito disso dos meninos, essa síndrome de Regina George. E isso afugenta as meninas trans, né? Eu vejo que as meninas se sentem acuadas, assim, não que elas têm medo, mas falam assim, por que eu vou estar num lugar onde as pessoas estão competindo comigo alguma coisa? Vai ficar me intimidando. Já tô competindo lá na rua ou na vida, eu não vou ficar lá para ser intimidada. Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é... Eu acho que, eu já falei isso com o Orlando, o seguinte, assim, eu acho que é como a igreja tá aberta para todo mundo entrar, mas a gente se sente 100% acolhida lá dentro, sabe? Quando você tá lá, o Papa acabou de soltar uma nota aí, dizendo as coisas, você se sente acolhida? Então, assim, o quanto a pessoa se sente acolhida dentro da associação, e eu não tô dizendo em relação a você, Sim. tô dizendo a associação de Belo Horizonte, ou de São Paulo, ou de qualquer outra cidade, estado que tenha, se sente acolhida, sabe que ela não se sente também, assim, acuada? Olha, eu vou deixar você entrar, mas é do meu jeito, tá? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque é complicado também. Você sai de um sistema opressor que é da sua família e do machismo, aí você cai dentro de um lugar que também tem um sistema opressor, né? Talvez seja isso. E o outro contraponto quando chega lá, você não vê... Eu vou lá agora, hoje eu vejo a Luma, como você citou. Mas eu posso chegar lá e não ter nem Luma, não ter Paula, não ter ninguém. E aí você fala assim, vou ficar aqui sozinha também, não, né? Acho que tem tudo isso, não sei, penso aqui. Mas, assim, eu entendo e concordo com seus pontos. Eu acho que tem algumas questões que são indiscutíveis aí, né? A gente sabe que os homens gays, principalmente, têm essa coisa, o ego é muito inflado, não adianta, é nosso disso, e assim, eu me incluo nisso, porque é nosso, tá? E eu vou além, eu acho que isso é movimento, isso é da sigla. Nós somos muito... O nosso ego é muito inflado o tempo todo. E aí cabe a cada um, né, tentar controlar isso e não deixar isso tomar conta do que você é de verdade. Eu já fui uma pessoa que teve o ego muito inflado. Já fui essa pessoa. Mas o movimento me ensinou que isso era extremamente errado. E eu falo que, assim, eu sou um Douglas antes e um Douglas depois do movimento. E eu te conheci dos dois, eu te concordo muito. Eu acho que, tipo, literalmente eu agradeço muito o Douglas que eu me tornei pós-movimento. Porque o meu Douglas antes movimento e ali durante um certo tempo no movimento era péssimo. Eu não era uma boa pessoa. Não me orgulho, por exemplo, de quem eu era. De jeito nenhum. Hoje eu me orgulho de quem eu sou. E de tudo que eu construí até aqui. Mas eu também me paro pra questionar, assim... Vou usar a Erika Hilton. Né? Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo dela falando de onde ela veio e tudo mais... A gente não tem que ter aquela pessoa que vai, assim, eu vou ficar para que as demais se sintam representadas e venham. Eu acho que a gente vai precisar disso. De alguém que chega e fala, amor, vocês podem brigar, fazer o que quiser, mas eu vou ficar aqui. Eu tô aqui. E através de mim vão vir outras.
e vão vir outras, e vão vir outros. Concordo. Então eu acho que, tipo, falta isso. Cheguei. Se a gente parasse, você acompanhava a organização da parada há algum tempo atrás, e você sabe que pessoas trans lá eram mínimas. Na época de 2016, a gente fez uma pesquisa. Eu fui a primeira trans a apresentar. Teve a Janela Lima, ficava por trás do processo. Teve até a Marcela Volpe, que teve um processo, mas nunca pegou como apresentadoras. Eram sempre drag queens. Exatamente. Mas pode falar, o que não me segurou, tem esse lance da Regina George. Na época, algumas pessoas não entenderam o meu discurso, que o meu diálogo era. Rolou uma treta lá de que as pessoas queriam quem ia subir no palco para fazer show. Só podia subir quem tivesse brilho e peruca bonita. E eu acabei acompanhando o pensamento de uma colega, falando assim, não, eu acho que tem que ter todo mundo para falar. Eu nem pensei no termos de show e tal. E na época falaram assim, a Paula não gosta de drag queen, não sei o que. Não tinha a ver com drag, até porque eu também fui drag em algum momento, né? Eu tenho uma amiga que não é tão amiga, que é a Eloá, que é drag. Mas era sobre dar espaço para as meninas trans. A minha vida virou um inferno. Pegaram meu telefone, jogaram em sala de bate-papo, falaram que eu não gostava de drag. Foi um inferno. E eu fui descobrindo, as pessoas foram fazendo, eu falei, cara, era só ter diálogo. Então eu não fiquei, porque eu falei assim, eu não preciso passar por essa pressão, sabe? Uma das minhas reivindicações foi, a gente fez uma nota, na época éramos em 4, você não tinha chegado ainda, que saiu para CNN e para o Jornal Correio Popular. E saiu uma nota gigante. E eu e uma das pessoas convidadas foram as que mais falaram. Mas em 4 lá, nós 2 falamos muito. Só que só eu de trans e os outros 3 gays. E aí saiu a nota, e na nota, assim, mostrava a foto dos 3 meninos com a bandeira do arco-íris, sendo que eu tinha feito uma foto atrás da bandeira trans. E não foi postada. E na época, um dos meninos, que não sei mais que fim tomou, falou assim, ai, olha que legal, a gente pegou uma página inteira. Eu falei, não, gente, não é motivo de comemoração. A trans que falou, não foi nem notificada. Aí colocaram assim, você queria aparecer. Eu falei, olha, não tinha nada a ver com eu. Podia ser eu, a Sebastiana, foi até que surgiu o nome da Luma. Eu falei, gente, chama a Luma, mas não é sobre mim, era sobre a falta de pessoas trans. Sim. E se eu sentir esse medo, imagina uma mana trans que tá cagando já e andando pra situação, eu falava, eu vou passando por isso. A gente sabe que, tipo, as coisas eram meio mais difíceis antigamente. Eu acho que hoje a gente tem uma abertura muito maior pra tratar sobre todas as questões. Que tá bom, não tá bom ainda, falta muito ainda, né? Mas já andou bastante. A gente já caminhou bastante. Então, assim, eu me orgulho muito de ter feito parte e contar um pouquinho dessa história de que hoje muitas pessoas trans ocupam esses espaços dentro da associação, principalmente em situações de grande evidência. Apresentadores ocupam um espaço de grande evidência, principalmente durante ali a parada, né, que é quando todas as mídias estão voltadas pra gente, todo mundo quer falar com a gente, falando ali em Campinas e tudo, eu acho que em todos os lugares. Então, tá bom, acho que não, acho que ainda falta um pouquinho, mas eu sinto falta disso também, eu sinto que falta aquela pessoa. Falta a nossa Erika Hilton. Falta. Cheguei, fiquei aí. Tô aqui, não vou sair. Tenho meus direitos, tenho as minhas questões, as minhas pautas e vou permanecer aqui. Quer vocês queiram, quer não. E aguentar. Gente, Campinas, hein? Queremos uma nossa Erika Hilton Campineira também. Por favor. Douglas deu abertura aí.